Meus irmãos, convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22. Hoje a gente vai encerrar essa, digamos assim, minissérie de 3 parábolas, né? Nós começamos há 2 semanas, em que Jesus está respondendo aqui a algumas perguntas, né? Questionamentos que lhe estavam sendo feitos por fariseus, por religiosos, por líderes, sacerdotes do povo ali judeu, que questionavam a autoridade de Jesus. E aí Jesus, quando ele está ali purificando o templo, expulsando os mercadores, ele entra em Jerusalém sendo saudado pela multidão que grita, Hosana, bem-vindo, né? Ou bendito aquele que das alturas veio nos salvar. Jesus recebe esse louvor, e aí as pessoas questionam, essas lideranças religiosas, quem és tu para receber este louvor? Com que autoridade tu fazes isto? Jesus se vira para uma figueira, a amaldiçoa, resseca-lhe toda, ainda no capítulo 21, e começa a ensinar na sinagoga ou no templo ali para aquelas pessoas. E aí lá eles voltam a perguntar a Jesus, se você voltar aí para o capítulo anterior, capítulo 21, eles fazem essa pergunta aí no verso 23, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando. O Júnior, coloca só um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor. Acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões ou anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Jesus devolve essa pergunta com outra pergunta. Jesus pergunta a eles com que autoridade João fez o que fazia. E aí João era aquele, o Batista, que veio antes de Jesus, que anunciava que viria aquele, que ele não era digno nem de desatar-lhe as sandálias, né, que lhes mostraria o batismo com o Espírito Santo, não apenas o batismo com águas, que era o que João praticava. E aí Jesus pergunta, vocês creram em João? E aí aqueles homens ficaram numa saia justa diante de Jesus, porque ele estava ensinando e tinha muita gente ali. Porque se eles respondessem, sim, nós cremos em João, ele realizava uma pregação autêntica, obviamente Jesus falaria, então por que vocês não o seguiram? Então por que vocês, em suas mãos e em seu poder político aqui em Jerusalém, vocês o mandaram para ser preso e depois decapitado? Se, porém, eles dissessem, não, nós não cremos em João, aí eles ficariam ruins diante das pessoas que estavam ali, porque João era muito querido e aceito ali pela comunidade em Jerusalém. Então eles falam, olha, Jesus, a gente não pode responder essa pergunta. Aí Jesus faz assim, já que vocês não respondem minha pergunta, também não vou responder a pergunta de vocês, mas eu vou contar-lhes uma história. Aí ele começa contando a primeira dessas 3 parábolas, que nós vimos na primeira oportunidade, a parábola dos 2 filhos, lembra? Um disse, Senhor, eu vou à vinha, e não foi. O outro disse, não, Senhor, eu não quero ir, e depois se arrependeu e foi. Jesus pergunta assim, qual dos 2 filhos fez, no final das contas, a vontade do Pai? Obviamente eles respondem, foi o segundo filho. E aí Jesus compara esse segundo filho, que a princípio nega o mandamento de Deus, nega obedecer ao Senhor, mas depois se arrepende. Ele compara esse tipo de pessoas àquelas prostitutas, aos cobradores de impostos, aos piores pecadores aos olhos desses religiosos, dizendo, vocês viram a obediência deles, vocês têm visto a salvação deles, mas vocês têm ficado de fora e negado o Messias que vocês tanto dizem esperar. Ele está diante de vocês. Como se não bastasse, Jesus conta uma segunda parábola, e essa é a parábola aí dos maus lavradores, que começa no versículo 33, do capítulo 21 ainda. E Jesus conta mais uma vez essa história, para mostrar para aquelas pessoas que havia ali uma denúncia clara de uma rejeição, mas não era apenas uma rejeição ideológica do ministério de Jesus. Esses principais sacerdotes religiosos, eles rejeitavam, inclusive, aqueles a quem Deus mandara antes para profetizar acerca do Messias. E aí, nessa parábola, havia uma vinha ali, uma plantação, né? O dono dessa vinha arrenda para trabalhadores. No devido tempo de passar para recolher os frutos, esses trabalhadores recebem com violência e matam os servos enviados pelo proprietário da vinha. E aí esse senhor da vinha, esse proprietário, que ali fazendo obviamente o papel de Deus, gracioso, generoso, ele vai e manda o seu filho, dizendo, se eu mandar o meu filho, não é possível que eles vão maltratá-lo.
E aí eles matam também o filho deste homem. E aí, depois dessa segunda história, se você observar aí, lá no versículo 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas duas parábolas até agora contadas, entenderam finalmente que era a respeito deles que Jesus falava. Mas, olha só, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Jesus estava sendo perseguido, caluniado, acusado, jurado de morte por essas pessoas. Mas ele conta 3 histórias, 3 parábolas acerca do reino de Deus para trazer-lhes a fé e ao arrependimento. Jesus nunca desiste de ser persistente como nosso Senhor e Salvador. Portanto, ele conta essa terceira parábola e nós vamos ler agora, que é a parábola das bodas. Capítulo 22 de Lucas começa assim. De novo, hoje eu estou achando um pouquinho de eco, não sei se os irmãos estão percebendo, um ecozinho chato aqui na frente. Não sei se é só para cá, se puder ajustar um pouquinho. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, a festa de casamento do seu filho. É um rei que deu uma festa para o seu filho. Então, este rei enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, os convidados, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e fizeram um pouco caso do convite. Outros, porém, agarrando aqueles servos mensageiros do rei, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos dessa festa. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver quem estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou calado, ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora daqui, nas trevas, pois ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Esta é a terceira parábola que Jesus conta para despertar no coração daqueles homens arrependimento e fé, para que eles fossem perdoados dos seus pecados e pudessem ter vida e verdadeira vida, a vida eterna. Vamos orar uma vez mais, vamos pedir que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, neste último domingo deste ano, poder estar aqui louvando o Teu nome, bendizendo ao Senhor, proclamando as boas novas de salvação. Que Tu fales conosco uma vez mais na Tua palavra, que pelo Teu Espírito sejamos encorajados, confrontados, animados, ó Pai, para, ouvindo o Teu chamado, Te obedecer e contemplar a beleza da Tua salvação. Oramos assim com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Jesus então aqui, ao contar esta parábola, que não deve ser confundida com aquela mais conhecida, a parábola dos banquetes, né? Ou a parábola da grande ceia, que é narrada por Lucas no capítulo 14, tem alguns elementos em comum, mas o contexto é diferente, né? E as próprias expressões aqui textuais, o que aconteceu de fato foi diferente. Mas aqui Jesus está denunciando a incredulidade daqueles judeus, daqueles líderes no Messias, que eles
tanto criam, ou pelo menos diziam esperar por ele, ensinar sobre ele. Esses estudiosos aqui certamente tinham boa parte das profecias messiânicas de có e salteado, então eles ensinavam sobre isso, mas ao ver o cumprimento, do anseio do seu serviço, que era ver cumpridas as palavras de todos os profetas que lhe antecederam, eles o negaram, porque, lembra, Cristo veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam. Jesus então está contando esta parábola não apenas para denunciar a sua incredulidade, mas para mostrar que não era uma incredulidade passiva, era uma hostilidade ativa que eles tinham para com o Filho de Deus. E o objetivo de Jesus, irmãos, é mais do que confrontá-los, mas é convidá-los. É impressionante, desde a primeira parábola, quando Jesus está contando ali sobre os dois filhos, fazendo um comparativo. Olha, o que importa, do que vale alguém dizer, eu louvo a Deus, eu sou do Senhor, ir às praças e elevar suas orações, mas no coração negar-lhe a obediência. É melhor que você a princípio negue e diga, não quero esse Deus para a minha vida, vou seguir os meus passos, vou seguir o rumo do meu coração, nos meus desejos, naquilo que eu planejo como sendo a minha vida, os meus planos, as minhas regras, mas que depois, vendo o Messias, ouvindo o seu chamado, se converta, se arrependa e creia e seja salvo. Porém, vocês viram isso, vocês estão vendo a salvação se fazendo presente fora do arraial dos religiosos, fora do arraial dos judeus. Eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas elas têm me negado. Enquanto isso, Deus tem enxertado um novo povo, povo de toda tribo, língua e nação, gentios que vocês odeiam, que vocês amanhecem um dia fazendo a seguinte oração: obrigado porque não nasci gentil ou cão, que para eles tanto fazia. Obrigado, Senhor, porque não nasci gentil ou cão. E quem era homem machista dizia, obrigado também porque não nasci mulher, nasci homem, nasci judeu e não nasci cachorro. E era para esses que Jesus estava ali dando mais uma chance, e mais uma chance, e mais uma parábola, e mais um convite, para que eles pudessem finalmente ter os seus olhos desvendados da cegueira espiritual e pudessem se dobrar ao senhorio de Cristo. Essa história, ela se divide em 3 partes. A primeira delas é o convite que é rejeitado. O próprio rei envia servos a seu mando para convidar-lhes para uma festa de bodas de casamento do seu filho. A segunda parte, que começa no versículo 8, é a parte que mostra o salão de festas, o salão ali da casa, repleto, cheio de pessoas. Então, a princípio, há uma rejeição ao convite, depois a cena muda e a sala está cheia. Só que a parábola podia encerrar aqui, já trazia uma mensagem interessante, como a gente vai ver, mas ela não termina aqui, porque nos versos 11 a 14, a terceira parte, fala da ausência de um homem do manto nupcial. Ele resolveu não entrar naquela festa usando as vestes apropriadas, e aquilo chama a atenção do rei. Então, na primeira parte, vamos reler então, para a gente lembrar aqui os versos 1 a 7, há um convite aqui do próprio rei, que é rejeitado pelas pessoas que foram convidadas. Diz assim, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Certamente aqui esses convidados eram as pessoas mais próximas do rei, aqueles que trabalhavam mais próximo dele, as pessoas, digamos assim, os mais nobres, aqueles que estavam ali em uma condição diferenciada que lhes fizeram receber de primeira mão um convite para uma honra tão grande, a festa de casamento do filho do rei. Mas estes convidados não quiseram vir. Enviou ainda outros servos. Só que desta vez a ordem foi, dizei aos convidados, não é um convite, é uma convocação. Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, a comida vai esfriar, gente. Vinde para as bodas. Eles, porém, nem se importaram, e foram embora, deram as costas para os servos. Um para o seu campo, um voltou para casa, outro para o seu negócio. Os outros, porém, agarrando aqueles mensageiros, os maltrataram e mataram. O rei, porém, ficou irado.
mas não desistiu. Ele envia um juízo sobre aquelas pessoas, envia tropas reais para trazer juízo sobre aquelas pessoas, exterminando aqueles assassinos e ainda incendiando aquela cidade. Meus irmãos, uma festa nos tempos judaicos de Cristo ali, e é uma tradição que ainda permanece em algumas localidades, não é como a gente celebra hoje o casamento, que tem a parte da cerimônia, aí depois tem uma recepção que dura no máximo uma noite, ou uma madrugada, né? Lá durava 7 dias. Por isso que o primeiro milagre de Jesus foi multiplicar, ou transformar, na verdade, converter água em vinho, porque a festa estava rodando ali, estava acontecendo as coisas, a celebração estava ocorrendo, mas durava uma semana, e no meio acaba o vinho. Sem vinho não há festa. O vinho tem aquele simbolismo da alegria, né, da festa, da celebração da vida. E por isso que Jesus faz aquela conversão ali, mostrando que ele de fato era aquele que veio trazer alegria permanente para nós, o provedor que estava entre nós. Essa festa então durava 7 dias, era um banquete realmente, ainda mais dado por um rei. E não faz sentido uma festa grandiosa como essa não contar com muitos convidados. Esse rei então envia esses convites, e era costume para alguns judeus daquela época, né, especialmente se ele fosse desse, digamos, vamos chamar aqui de clero, desse grupo mais importante, né, político e religiosamente falando, ele enviava 2 vezes. O primeiro era um convite geral, digamos assim, e o segundo era um convite meio que nominal, algo assim mais específico. E aí o judeu, com a sua arrogância de praxe, ia, dava o aceite, né, dava a confirmação depois do segundo convite. Esse rei, porém, ele faz por 3 vezes. Ele é paciente, ele é persistente e ele é justo. Ele não vai ter a sua vontade frustrada. Ele é rei, ele tem autoridade para fazer isso. Então ele manda esse primeiro convite. E aqui claramente, irmãos, fazendo referência às 2 outras parábolas que Cristo tinha acabado de fazer, em que aquele pai dos filhos é uma figura do Deus, assim como o senhor da vinha, o proprietário, também é essa figura de Deus, né, que nos dá a terra para trabalharmos e frutificarmos e colhermos os frutos depois com graça e generosidade. Esse rei também faz às vezes aqui de Deus. Ele convida essas pessoas para ter comunhão com ele. Ele convida chamando-os para um banquete, para deleitarem-se de bom alimento, de boa bebida, de boa companhia, para serem honrados diante da sua presença. Mas esse convite, esse primeiro convite, ele é rejeitado. Ele manda um segundo convite, e agora com um jeitão de convocação. Esse convite mais nominal: você tem que ir. A comida está pronta, está tudo preparado, você não pode perder. Venha, a festa está para começar. Só que dessa vez, alguns fizeram um pouco caso novamente e foram embora, deram as costas, porém outros se voltaram com violência, semelhante ao que aqueles trabalhadores da vinha fizeram da outra parábola. Quando o Deus, né, na figura ali do Senhor, do proprietário da vinha, envia servos, eles matam os servos. E depois envia o próprio filho, eles matam o seu próprio filho. Esse rei aqui continua dando esse destaque a esse atributo de Deus. Deus é paciente. E Ele é persistente em nos chamar para a salvação. Ele envia esses servos, só que esses servos agora são mortos, são espancados, são maltratados diante das pessoas. E aqui, claramente, irmãos, é uma referência, assim como na parábola anterior, aos servos que Deus mandou depois do primeiro convite. O primeiro convite é Deus quem faz. Lembra quando Deus foi dar os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, que o povo começou a ouvir o próprio Deus falando, para que eles pudessem obedecer, não ter outros deuses. O monte fumegava, havia relâmpagos, havia trovões, barulho, sirenes, trombetas, e Deus falava, e o povo foi ficando desesperado, com medo de Deus, porque era pecador, e a voz do Deus Santíssimo falava, né, ao coração deles, e eles pedem: Moisés, pelo amor de Deus, deixa que Deus fale contigo, e depois tu passa para a gente, que a gente não está aguentando ouvir a voz de Deus. Mesmo depois disso tudo, o que é que o povo faz? Constrói um bezerro de ouro para adorar, dizendo: este Deus nos tirou da terra do Egito. Então o primeiro convite, sempre quem fez foi Deus.
Deus cria o homem e diz: não coma deste fruto, você tem todo esse banquete aqui nesse jardim de plenitude, mas viva em submissão à minha vontade. O que a gente resolve fazer? A gente rejeita o que Deus dá gratuitamente e vai em busca daquilo que Ele não nos deu, porque Ele sabe que o fim de caminhos que nos parecem bons são caminhos que nos conduzirão à morte, mas a gente prefere esses caminhos. Mas Deus, graciosamente, assim como este rei aqui da história, ele é paciente e envia outros servos, mensageiros seus. E assim Deus fez. Deus enviou profetas, Deus enviou Moisés, Deus enviou Elias, Deus enviou Isaías, Deus enviou Jeremias e tantos outros, para chamar esse povo mais uma vez: venham ter comunhão com o rei, vocês precisam estar nas bodas do Salvador. Ele vos dará alimento que vos saciará, vocês encontrarão nele descanso, vocês serão honrados em seu salão iluminado. E o que foi que nós fizemos com esses servos? Nós os matamos. Primeiro, nós fizemos pouco caso. Jeremias é conhecido como profeta chorão porque não teve honra em sua própria casa, não era ouvido. Mas muitos desses profetas, e nós vimos da outra vez que nós pregamos na segunda parábola, que muitos desses profetas foram mortos de forma horrenda, foram espancados, foram queimados vivos, foram cerrados como o profeta Isaías e tantos outros. E aí o rei manda o seu próprio filho, e aí vem o enviado, o Cristo. E o que é que essas pessoas estavam prestes a fazer com o filho? Maltratá-lo e matá-lo. E aí, meus irmãos, olha a reação dos versos 5 e 6. Eles, porém, não se importaram, foram indiferentes, mas parte deles teve uma reação agressiva e se voltaram para aqueles servos, no verso 6, agarrando-os, prenderam-nos, trouxeram grande humilhação pública para o rei, porque eram os mensageiros do rei, autorizados e enviados pelo rei, que estavam sendo agora surrados publicamente, como que dizendo: é isso o que o rei merece, não apenas desprezo, morte. Só que este rei paciente, a semelhança de Deus, que é paciente, como nós vemos em várias partes, não apenas do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, a sua paciência é limitada. No verso 7 diz: o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Em Apocalipse, irmãos, se você puder abrir sua Bíblia, capítulo 2, quando Jesus está ali inspirando João a escrever cartas para as sete igrejas da Ásia Menor, no capítulo 2, a partir do verso 21, ele está escrevendo a carta para a igreja em Tiatira. E olha o que diz esse trecho da carta: dei-lhe tempo, eu dei oportunidade para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro em cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Este rei, então, e assim como Deus fez, por exemplo, no dilúvio, a terra se encheu de maldade, e Deus falou: não, esse homem não pode continuar dessa forma, eu vou exterminar esses assassinos, esses malvados. E aí Deus manda o dilúvio, mas preserva pacientemente, graciosamente, uma família, a família de Noé, para recomeçar. E em tantos outros episódios, irmãos, em que é retratado aqui que Deus é paciente, que Ele é longânimo, mas que Ele manda incendiar, por exemplo, 2 cidades que haviam enchido à medida da sua paciência, Sodoma e Gomorra, lembra disso?
Uma cidade que se encheu de prostituição, de maldade, de lascívia, de luxúria, de ódio, de injustiça, de corrupção, de desamor. E Deus manda juízo sobre elas, mas preserva mais uma vez uma família. E assim acontece em todo o tempo na Escritura Sagrada. Deus nos dá um tempo, mas Ele incendeia a nossa cidade quando preciso é. E aqui claramente, irmãos, se dirigindo àquela liderança de Jerusalém, era ali uma profecia ou uma antecipação daquilo que aconteceria com Jerusalém, porque anos depois, cerca de 40 anos depois, em 70 depois de Cristo, Jerusalém é incendiada. Tito, filho do imperador Vespasiano, toma Jerusalém, e naquele dia, diz a história, que cerca de 1 milhão de judeus foram mortos. O tempo todo, Deus está na história, anunciando a sua graça, mostrando a porta aberta, nos convidando e nos convocando a estarmos diante dele com alegria, com singeleza de coração, para desfrutarmos do banquete que ele nos serve, do perdão dos nossos pecados, do retirar da culpa do nosso coração, do peso, do fardo que insistimos em carregar por nós mesmos e contra nós mesmos, e vem dizendo: venham a mim, vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu vou trazer paz ao coração de vocês. Mas haverá um tempo, irmãos, em que essa oportunidade se fechará, e que esse rei tão paciente, tão persistente, que nós rejeitamos o convite, que nós matamos os seus servos e profetas, ele virá não mais para convidar, e sim para julgar. Mas aí, a parábola continua no verso 8, mostrando uma cena agora alegre. Sai dessa cena de rejeição, hostilidade e juízo, e mostra agora uma cena num salão. Um salão iluminado como esse, talvez, ou mais iluminado que esse ainda. E esse salão está cheio. Veja o que é que diz o versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas a gente não tem convidado, porque os convidados que foram chamados não eram dignos desta festa. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos da cidade, convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram na rua, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Jesus disse que veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo, quando escreve Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele fala que eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí ele fala assim: primeiro do judeu, depois do não judeu, do gentio. Primeiro, mas não somente para ele. Jesus vem para anunciar a salvação, assim como estava profetizado, para aqueles que eram do seu sangue, do seu povo. Mas os seus o rejeitaram, e a salvação agora foi oportunizada para aqueles que não eram seu povo e que se tornaram povo dele, para os gentios, todos os demais povos. Aqui no versículo 8 diz: está pronta a festa, mas aqueles primeiros convidados, que receberam primeiro o convite, que primeiro ouviram as profecias, que primeiro participaram das festas, que primeiro viram milagres, que primeiro viram no deserto o agir da minha mão bondosa, a conduzi-los em graça, em livramento, em provisão, eles não eram dignos disso, e eles morreram no deserto por causa da sua incredulidade. Mas eis que o convite agora se abre, e todos quantos, bons e maus, ouvirem este convite, sendo ou não judeu, eles vão participar do banquete.
No verso 9, eles vão pelas encruzilhadas dos caminhos, pelas avenidas principais da cidade, que quando dão ao fim delas, elas se ramificam e se transformam em ruas laterais. Passando por esses cruzamentos, vocês vão encontrar pessoas que estão voltando provavelmente do seu trabalho, indo para casa depois de um expediente cansado de trabalho, de fadigas, e vocês vão convidá-los, e vocês vão trazê-los para o meu banquete. E quando isso é feito, aquele salão se enche de convidados. E agora, este rei pode, enfim, celebrar a sua festa. Com essa rejeição, irmãos, dos judeus, muitos gentios, que aos olhos dos judeus eram maus, samaritanos, odiosos aos olhos dos judeus, publicanos, aqueles cobradores de impostos da parábola anterior, da primeira parábola, meretrizes, as prostitutas da primeira parábola, que aos olhos daqueles do primeiro filho, dos judeus, não eram dignos de estarem numa festa como essa, eles agora enchem o salão, trazendo alegria ao coração do rei. O que Deus tem feito ao longo da história, e isso a gente tem enfatizado aqui nessas 3 parábolas, o plano de Deus nunca foi exclusivista. O Messias precisava nascer, precisava ser pertencente a um povo, e precisava ser um povo escolhido por Deus, não por seus méritos, mas por graça. Quem era Israel, irmãos? Nem povo era um aglomerado de escravos, que Deus tornou em nação, mas que estava prestes a perder o título de povo, de nação, sendo destruído, dizimado praticamente ali, 40 anos depois. Deus aguardou esse tempo da provação. Interessante que na Bíblia, 40 geralmente é tempo de paciência e de tribulação. Deus foi paciente por 40 anos, enquanto o povo estava ali naquela peregrinação do deserto, negando a Deus, se misturando, desobedecendo, enquanto recebia maná, água, livramento, nuvem, coluna de fogo, presença e milagres. Aqui o povo está recebendo profetas, veio João, veio o próprio filho que falava a eles, mas eles continuavam rejeitando o seu convite. Mas a parábola mostra que depois desse salão aqui, cumprindo este propósito eterno, que a gente não tinha noção até que se revelasse, que Paulo vai dizer, o mistério que estava oculto pelos séculos se fez presente entre nós e foi revelado, é que a salvação é para todos. Só que agora, neste novo banquete, neste novo salão, não talvez com aquelas pessoas das mais nobres, as que se achavam superiores, mas com o povo de diferentes profissões, de diferentes sexos, de diferentes histórias familiares, de diferentes condições sociais, enchiam a casa do rei. Só que a parábola não termina aí. Diz o verso 11 que esse rei entra e começa a contemplar com alegria o seu salão feito, cheio, alegre, mas ele começa a trocar o sorriso do rosto por um franzir de testas, porque ele vê um homem no meio daquele banquete imenso, um homem, porém este homem não trazia veste nupcial. E ao indagar esta pessoa, por que ele não estava vestido como todo mundo estava, ele não tem resposta para dar e não consegue se justificar. E aí esse rei, se indignando, manda-o amarrar, o expulsa da festa, tira daquele salão iluminado e joga para um lugar escuro, onde ele vai ranger os dentes e curtir sofrimento. E aqui nós temos uma dificuldade, irmãos, porque observe que nos versos 8 a 10, nós temos uma impressão, até aqui, de que esse convite do rei foi algo meio que às pressas. Essa última chamada foi para as pessoas que estavam passando no meio da rua.
Não foi assim uma festa que a gente está acostumado a ser convidado com um mês de antecedência, que as mulheres podem ir, fazer seu vestido, o homem pode escolher a gravata da cor do vestido da esposa para combinar, escolher o melhor terno, ver se o terno do casamento ainda cabe, do último, né? Para ver se reforma, se precisa reformar, ou alugar, ter tempo de se preparar. Não. Os mensageiros foram nas encruzilhadas. Ei, vamos para a festa, a comida está posta, a música está tocando, precisamos de convidados. Você é o nosso convidado. E aí a cena mostra todo mundo vestido com vestes apropriadas, mas um homem apenas não está vestido com roupa de casamento. E a reação do rei, esse rei é paciente, é perguntar: por quê? Por que você não está vestido como todo mundo está? E aquele homem não encontra justificativa para dar e fica calado. E aí algumas disputas, irmãos, de comentaristas, de teólogos, é feita aqui nesse texto. Mas a melhor solução que a gente tem aqui é que, por causa dos abundantes recursos desse rei, que está dando essa festa praticamente ilimitada, chamando todo mundo que passou pela rua, com muita abundância, lhe permitiu que cada convidado, ao chegar na festa, recebesse na entrada a sua veste nupcial. Exceto um único homem que acabou achando melhor permanecer com a roupa que ele já estava no corpo, em vez de aceitar o que o rei lhe oferecia. Você pode estar pensando: pastor, isso não está no texto. E realmente não está. Por isso que eu disse, é a melhor solução para o texto. E os argumentos contrários a essa posição, vou começar primeiro dizendo por que as pessoas acham que não poderia ser, para depois a gente entender que essa é a melhor solução. A objeção a essa teoria é que parte algum do texto, ou do contexto, diz ou aponta para isso. Que houve um oferecimento de um manto nupcial na entrada dos convidados. Sabemos, contudo, que, primeiro, toda a probabilidade havia ali de que convidados tais como esses não tinham vestes próprias para tal ocasião, nem as poderiam obter de outro modo. Eles foram pegos na rua, não tiveram tempo de ir em casa. Muitos desses que não eram nomeados entre os nobres, talvez nem tivessem uma roupa de gala em casa preparada para uso, e muito menos teriam tempo para ir na alfaiataria preparar ou alugar alguma coisa para usar. Segundo, o rei esperava que cada convidado estivesse vestido com roupa adequada para as bodas reais. O rei ficou surpreso. Quando ele entra no salão, que ele começa a contemplar com um sorriso no rosto, algo toma e tira a sua paz. Ele vê uma pessoa apenas, que não estava com vestes apropriadas, e isso causou surpresa no rei. Isso é mais um indício. Terceiro, o homem que não vestia tal roupa não era capaz de apresentar qualquer justificativa para estar sem ela. No verso 12, esse homem podia falar qualquer coisa: rei, eu não tenho dinheiro, eu fui pegar as pressas, minha alegria era chegar aqui a tempo, não deu tempo de ir em casa, não tenho roupa em casa, não tenho que me prestasse, eu poderia perder o tempo, eu preferi chegar. Ele tinha vários argumentos, não tinha não? Você e eu não teríamos não? Mas ele fica calado. O rei pacientemente dá a oportunidade. Por que você não está vestido a caráter? Cadê a sua veste nupcial? Ele não tinha nada para explicar e resolve ficar calado. Quarta razão. Entre as muitas passagens bíblicas que têm sido citadas pelos que favorecem a ideia do oferecimento de um manto, há pelo menos umas poucas que se podem considerar aplicáveis, por analogia, à presente situação. Então disse Jeú ao vestiário, uma citação lá de 2 Reis: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E assim o fez, 2 Reis 10, 22. E essa passagem que nós vamos ler em Apocalipse, que diz, Apocalipse 19, alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro.
cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8, que faz referência ao antigo profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. Há uma quinta razão. Há evidência histórica, irmãos, que indica que no Oriente Médio, ainda nos tempos pós-bíblicos, há uma pessoa que queria entrar na presença do rei, era exigido que usasse uma vestimenta que lhe era enviado pelo monarca. Então, alguém tinha uma audiência com o rei, ele não escolhia a melhor roupa, era-lhe enviada a roupa apropriada para estar diante do rei. Essa era, não apenas nos tempos bíblicos, mas perdurou nos tempos pós-bíblicos, essa tradição também. Portanto, prosseguindo na suposição, diz o comentarista Hendrickson, de que a roupa fora oferecida a cada convidado e que o rei esperava que a roupa oferecida fosse aceita e usada com alegria, suas palavras e ações a respeito do homem que tratara com soberba a ordem real não causa surpresa, porque ele diz aí, amigo, por que ou como entraste aqui, verso 12, sem veste nupcial? E depois, ao ficar calado, não dar nenhuma explicação, o rei ordena que ele seja expulso da festa. Aqui, irmãos, uma clara referência ao que o rei, que é senhor da história, o tempo todo está fazendo com os seres humanos, que foram criados por ele, que receberam vida gratuita através do sopro de sua boca, que receberam saúde, ar para respirar, e fonte de provisão para trabalhar, para constituir família, para servir uns aos outros, e fazendo isso adorando a Deus. O tempo todo nós preferimos as nossas próprias vestes. Não queremos estar diante do rei para honrá-lo. Nós recebemos tudo de suas mãos, não fizemos por merecer o convite. Nem deveríamos estar na festa. Mas algumas pessoas, entrando na festa, teoricamente, aceitando o convite, o negam no seu coração e na sua atitude de desonra ao rei que tudo lhe ofereceu e que lhe honrou diante de todos. O chamado do Evangelho está ecoando por todas as partes. Muitos são alcançados. A maioria, porém, é como este homem da parábola. Ouve, mas faz pouco caso. Em Cristo Jesus, nós somos revestidos de sua glória. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27, nos traz o simbolismo do que significa essas roupas nupciais. Gálatas, capítulo 3, versículo 27, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Colossenses, capítulo 3, diz a mesma coisa, que agora, crendo no Senhor Jesus, fomos revestidos com a sua santidade. Efésios capítulo 4 diz a mesma coisa, que nos despojando do velho homem, somos revestidos de sua justiça, a justiça que vem de Cristo. É um trocar de roupa, a vida do cristão, daquele que, sendo pecador como qualquer outra pessoa, sendo indigno e imerecedor, tendo rejeitado no coração por muito ou pouco tempo, todos somos pecadores e carecíamos da glória de Deus. Mais uma vez que há um convite, que nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós
tiramos as roupas velhas do pecado, porque eis que tudo se fez novo. Somos revestidos por uma roupa gloriosa, santa, que nos faz estar diante do Rei, resplandecendo a sua pureza, a sua santidade e a sua glória. Há aqueles, porém, que entram no salão, que são associados a uma comunidade como essa, se tornam membros de uma igreja, são tratados e vistos como convidados do Rei, que aceitaram o convite e que se assentam para comer conosco, mas que nunca trocaram as suas vestes. Deus é paciente, irmãos. Ele nos anuncia o caminho da salvação. Ele diz: venha, sente à minha mesa, coma do meu pão, beba do meu cálice. Mas haverá um tempo em que a festa acabará. Ela poderia durar uma semana, e para nós é muito uma festa de casamento durar uma semana, mas ela tem fim. Aí depois vem os desafios do casamento. Sim ou não, casal? Não é? Haverá tempo, sim, em que essa festa vai parar, que o convite vai cessar, e que aqueles que entraram indignamente serão removidos da festa, a festa iluminada, gloriosa, e serão lançados em um local de trevas, onde haverá choro, lamento e ranger de dentes. Jesus fecha, irmãos, essa trilogia de parábolas fazendo um alerta gracioso. Aceite o glorioso convite de Deus, para que enquanto outras pessoas que estão entrando na celebração em glória, você as vendo entrar, não fique de fora. Entre também. Não basta ver o seu pai entrar, o seu irmão, sua prima, seu vizinho. O convite é para você também. Mas há um segundo alerta aqui, gracioso também. É preciso ter cuidado para não ser expulso do salão iluminado, porque a simples filiação a uma igreja visível, ser membro de uma comunidade de fé, por si só não garante a salvação de ninguém. É necessário tomar as vestes da santidade e da justiça de Cristo, dando frutos da completa renovação que somente o Evangelho de Cristo promove no coração e na vida de um pecador que se arrepende. O convite é para mim e é para você. Se nós já o aceitamos, vejamos como está a nossa vestimenta. Uma vez justificados, nós devemos ser santificados. E é pelos frutos de santidade e justiça que a gente vai perceber o brilho do alvejante que usamos nas nossas roupas. Vamos orar ao Senhor, verificando isso no nosso coração. Fale com Deus, apresente sua vida, faça um autoexame nesta hora. Em instantes nós vamos receber novos membros aqui na igreja. E essa palavra é para eles e para nós também. Somos membros de uma igreja, mas essa membresia deve expressar frutos de justiça e de santidade de Cristo. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós não somos dignos, Senhor, sequer de sermos convidados, de ouvirmos o chamado do Teu Evangelho, porque somos aversivos ao Senhor, somos ensimesmados, orgulhosos, achamos que temos a chave da sabedoria da vida, que tudo sabemos fazer e resolver, que não precisamos nem dependemos do Senhor, que embora tenhamos louvores na ponta dos lábios para anunciar ao Senhor dizendo que somos crentes, quantas vezes agimos como se fôssemos incrédulos, quando não priorizamos a comunhão com o Senhor.
E quando em nossos achismos pautamos assuntos que não dizem respeito ao Teu reino, como se não fôssemos instruídos pela Tua santa palavra, e sim pelos nossos próprios corações orgulhosos. Nos perdoe, Senhor. Ó Pai, também colocamos diante do Senhor a nossa demora, Pai, em atender o Teu chamado. Como o Senhor foi paciente para conosco. Como o Senhor tem sido longânimo para conosco. Como o Senhor tem mantido essa porta aberta, Pai. Se há alguém aqui, Senhor, que tem virado as costas para esse convite, tem se negado a entrar pelas bodas do Cordeiro, talvez porque não se considere bom o suficiente, ou não se veja mal e necessitado, que Tu quebres as algemas do pecado, Pai, trazendo convicção de necessidade de salvação. Mas também queremos orar, Senhor, por nós mesmos, pelas vezes em que, apesar de estarmos dentro, nos comportamos como quem está fora. Apesar de estarmos dentro, vestimos roupas desonrosas, cheias de impureza, não apropriadas para um encontro real com o Deus de toda glória. Ó Deus, nos perdoe a injustiça, nos dê a Tua santidade, Pai, nos faça rapidamente trocar a nossa roupa todos os dias, para estarmos diante do Senhor, celebrando a nova vida, reconciliação, arrependimento, fé, perdão, misericórdia, amor. Nos conduza, ó Pai, a um revestimento de glória em glória, de fé em fé, de obediência em obediência, e ao pecarmos, ao derramarmos comida e bebida nas nossas roupas, que não sejamos orgulhosos ou vaidosos, Pai, que nos apressemos em trocá-las, em colocá-las e torná-las puras novamente, porque a festa chegará ao fim, e nós queremos perseverar até o fim. Nos ajude, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.